em plena pior tragédia climática que o Rio Grande do Sul enfrenta, uma das piores do Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, concede uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia. Ministra, muito obrigada pela entrevista. A senhora tem dito que muitos municípios brasileiros estão numa UTI ou necessitam de uma UTI climática. O que significa isso e o que pode ser feito para resolver essa situação? Nós temos, Edilene, cerca de 1.942 municípios no Brasil que, após terem sido estudados por 12 anos pelo CEMADEM, que é o Centro de Pesquisa Meteorológica do Brasil, eles identificaram que, de forma recorrente, acontecem eventos climáticos extremos, como esses que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Não vamos nos esquecer que o ano passado, em fevereiro, tivemos em São Sebastião, em São Paulo. Nós tivemos ali uma precipitação de cerca de 400 milímetros em relação ao que estava, digamos, algo fora da curva em relação ao que é a normalidade das precipitações chuvosas ali. Tivemos também no Recife, no sul da Bahia, na Amazônia, tivemos várias situações de muitas precipitações. Se já está previsto, por que não é possível evitar? Porque tinha que ter sido evitado há 40 anos atrás, quando a Convenção estabeleceu, a Rio 92, que era preciso tomar medidas urgentes de reduzir desmatamento, parar de ficar desmatando em mata ciliar, avançando com a fronteira, as ações imobiliárias em topo de morro, avançando com esses investimentos que levam à mudança do clima, usando carvão, usando petróleo, usando gás. O que pode ser feito agora? Agora é isso que eu falei, nós estamos numa situação de UTI. É você agir no gerenciamento do desastre, tentando ser o mais cuidadoso possível. Quando o CEMADEM dá o alerta, o ano passado o alerta para o Rio Grande do Sul foi dado 5 dias antes. E aí você tem que disparar sistemas de alerta para que a população saia das áreas que são vulneráveis. Mas o trabalho que eu estou fazendo, e que ele é inédito, não tem um similar, é podermos trabalhar num esforço de médio e longo prazo para adaptar e preparar essas cidades que estão na UTI. Como é que você... O plano é um plano de enfrentamento às consequências dos riscos climáticos extremos. Você vai ter que preparar as cidades, criar sistemas de alerta. As prefeituras têm que ter defesa civil. Os meios de comunicação têm que colaborar, já colaboram cada vez mais para ajudar no aviso das pessoas quando se diz vai ter uma grande precipitação com risco de incêndio, de enchente. Criar sistemas simplificados. Você tem altos equipamentos de meteorologia, equipamentos de baixo custo que podem ser distribuídos em pontos estratégicos de determinados municípios para que a própria população possa fazer o seu próprio acompanhamento, criar rotas de fuga, estocagem de alimento, estocagem de remédio, estocagem de água potável. São operações de guerra para que as pessoas possam preservar suas vidas e sair antecipadamente. Esses esforços eles foram sendo negligenciados ao longo de décadas, seja por empresas, seja por governos, por interesses que muitas vezes estavam voltados para a permanência do velho modelo. O velho modelo ele já não responde mais à realidade climática que o mundo está vivendo. Minas Gerais, por exemplo, uma hora tem chuva demais num canto, outra hora tem seca demais. O Rio Grande do Sul, agora, infelizmente, está vivendo esse sofrimento terrível, mas em seguida vai vir uma grande seca. Quando é que a senhora entrega esse plano para o presidente Lula e ele pode ser implementado, pelo menos em parte, ainda nesse ano, ou no primeiro semestre que está acabando? Olha, quando você fala de um plano de prevenção de médio e longo prazo, você está falando de intervenções estruturantes. As medidas emergenciais elas são feitas pelo Ministério da Integração Regional. Nesse momento, nós já temos um investimento de mais de 50 bilhões voltados para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma força-tarefa de cerca de 26 mil homens que estão atuando lá. Isso é atuar na emergência instalada. O trabalho a que estou me referindo pressupõe, por exemplo,
fazer encostas, pressupõe fazer desassoreamento de rios, pressupõe, em alguns casos, remoção de população. Isso é algo que não está nem nos orçamentos públicos ainda hoje, porque, infelizmente, governos estaduais, governos municipais, nós tivemos, nunca se prepararam para esse tipo de situação. Nós tivemos no governo federal 4 anos de abandono das políticas ambientais. Nós tivemos uma informação, que posso até averiguar, que dos 513 deputados, só uma deputada colocou recursos para emergência climática. Ministra, muito obrigada. Eustáquio, nossa entrevista com a ministra Marina Silva, ela continua nas redes sociais da rádio, daqui a pouco está na íntegra, gravada no YouTube da Rádio Itatiaia. A gente agradece muito, ministra, a sua presença. Eustáquio, o espaço no Plantão da Cidade. Eu é que agradeço a você, Eliane. O meu trabalho é um trabalho que tem a ver com ações de adaptação, de mitigação, de preparação. São ações de médio e longo prazo, mas eu posso dizer para a população que está nos acompanhando agora, se não tivéssemos feito um esforço no passado, quando eu fui ministra pela primeira vez, que reduziu o desmatamento em 83%, criou 25 milhões de hectares de unidade de conservação, evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada até hoje, a situação poderia estar incomparavelmente pior. E ainda, se não tivéssemos retomado as políticas ambientais e já tivéssemos uma redução de 55% do desmatamento no primeiro ano do governo do presidente Lula, a situação estaria incomparavelmente pior. Ministra, em relação ao plano, tem uma previsão de entrega dele no Palácio do Planalto? A senhora acha que isso acontece esse mês, no mês que vem, e depende todo do Congresso Nacional? Algumas medidas são do próprio Executivo. O plano, ele vem sendo trabalhado desde fevereiro do ano passado. Como eu disse, ele é um plano de médio e longo prazo. Os planos voltados para a situação de urgência e calamidade são implementados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, nesse momento, transporte, energia, comunicação, o próprio Ministério do Meio Ambiente, naquilo que são as nossas competências, estamos todo atuando. Esse é um plano inédito, não existe um similar no mundo. Todos nós, em vários países do mundo que são vulneráveis, estão tentando botar de pé um plano que trabalhe com prevenção de risco climático extremo. Os Estados Unidos é vulnerável, o Brasil é vulnerável, vários países, Bangladesh, vários. Nós estamos fazendo algo que fomos previdentes. Quando aconteceu o desastre em São Sebastião, a primeira coisa que eu fiz foi ir no CEMADEM, para pegar as informações, começar a trabalhar para entregar algo que nos ajude a prevenir. Com certeza teremos em breve a versão 0.1 do plano. E ele vai sendo adaptado, ele é um plano dinâmico, não tem como estar pronto e acabado, porque a dinâmica dos eventos climáticos extremos também são, digamos, elas mudam a cada hora. Em um momento vai ser no Rio Grande do Sul, outra hora vai ser em outra conformação geográfica, geológica. Agora, as medidas nós sabemos, é preparar a sociedade e, ao mesmo tempo, adaptar. Por exemplo, no Congresso, em 2021, foi feita uma mudança na lei. Qual foi a mudança? Permitir que prefeitos pudessem mudar a lei da reserva legal no seu município para construir bem próximo de encostas, de igarapés, de rios e lagoas. Isso é algo altamente deletério em situações como essas que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Todos esses procedimentos terão que ser reavaliados, porque se você permite que haja construção num lugar que cientificamente pode acontecer, o que aconteceu no Taquari, o que aconteceu em Faxinal, o que aconteceu em Mussum, em vários municípios do Rio Grande do Sul, você estará consentindo que aquelas pessoas fiquem em situação de total fragilidade para a sua vida, para o seu patrimônio. Nós vamos apresentar um plano que é dinâmico, porque dinâmica é a mudança climática e os eventos extremos. Como eu disse, nós estamos trabalhando em 2 trilhos. O trilho de buscar um meio de prevenção e os eventos extremos eles vão continuar existindo. Não tem como você conter a chuva, não tem como conter a seca. Nós vamos continuar trabalhando, reduzindo desmatamento, emissão de CO2, duplicando eficiência energética, fazendo investimentos em transição energética para
biomassa, para eólica, para solar, para hidroeletricidade, que é a forma de evitar continuar lançando CO2 na atmosfera. É isso que vai fazer a diferença em termos de nos protegermos de coisas muito piores. Nós assumimos um compromisso global, 195 países, que não se iria deixar a temperatura ultrapassar 1,5 grau de temperatura. Os negacionistas têm uma visão contrária a que se reduza a emissão de CO2, a que se proíba desmatamento, que é também um vetor de emissão de CO2. Os negacionistas, eles criam um problema gravíssimo para o enfrentamento do problema. O plano, ele lida com política pública com base em evidência. Agora tem um timing político orçamentário. A senhora falou que não tem previsão no orçamento desse ano, nem no federal, nos estaduais, nos municipais, para a implementação do plano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias Nacional daqui a pouco vai para o Congresso. Tá? Tem alguma previsão para o ano que vem, para a implementação, ou vai ficar só para 2026? Nós já temos as ações, o que não temos é o plano. O plano, ele vai organizar, inclusive, um conjunto de ações que já existem. No PAC, nas obras do PAC, já tem recursos para encostas, já tem recursos para drenagem. O plano trabalha com intervenções dessa natureza. Obviamente que quando eu digo que não tem orçamento, verifica se tem uma rubrica no Estado de Minas Gerais para eventos climáticos extremos. É possível que tenha, eu não sei. Mas, com certeza, tem ações de drenagem, tem ações de encosta. Quando você pensa o plano, é como você organiza essas ações, coloca mais recursos para que a gente tenha mais celeridade. Ninguém está partindo do zero. Nós partimos em cima de ações que já são feitas, só que elas precisam ser mais ordenadas, elas precisam ganhar mais sinergia. Os orçamentos públicos de transporte, de comunicação, de agricultura, de energia, precisam estar cada vez mais integrados para que os resultados sejam cada vez maiores e melhores e a gente espera que possam surtir efeito mais rápido. Nessa lógica, então, é possível começar a implementar no segundo semestre esse plano, de alguma forma, já que ele organiza o que já está sendo feito de alguma forma? É que essas coisas já estão acontecendo. O PAC Cidade já está acontecendo. Várias cidades já estão tomando esses recursos. O que você vai ter é um olhar. Né? Essa encosta é apropriada para esse evento extremo? Por exemplo, as pontes que caíram no Rio Grande do Sul, com certeza não terão mais a mesma espessura, não terão mais a mesma altura, talvez nem sejam feitas no mesmo lugar, talvez tenhamos que ter aquilo que era orçado num valor, vai custar incomparavelmente mais. É nesse sentido que o plano ajuda a organizar. E, obviamente, que aí a gente tem um debate que pode ser feito com o Congresso. Por exemplo, o Congresso tem cerca de 33 bilhões de emendas impositivas. É possível alocar uma parte desses recursos para uma linha orçamentária de investimento em ação, de adaptação, de preparação? É uma proposta que a senhora vai fazer? Está posta? É um debate que pode ser feito. O Executivo ele não impõe nada ao Congresso. É uma sugestão da senhora? É um debate que pode ser feito. Eu estou levantando. Existem recursos orçamentários que os governos do Estado já trabalham com encostas, com drenagem, com limpeza de córregos. E existem recursos que já estão do governo federal fazendo a mesma coisa. O programa Cidade Resiliente, do Ministério da Cidade, o programa Minha Casa Minha Vida. As casas podem ser destinadas para as pessoas que estão nas áreas de risco, criando uma fila dessas pessoas que estão nas áreas de risco. Com certeza, nós não estamos falando de algo que é do governo federal, estamos falando de algo que é do Estado brasileiro. Por isso que o presidente Lula convidou o presidente da Câmara, Lira, convidou o presidente do Senado, Pacheco, convidou o presidente do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque isso é um plano, uma ação que tem que ser do Estado brasileiro. Não é um plano de um partido ou de um governo, porque são obras que devem ser continuadas, independente de quem vai ganhar. E numa democracia a gente trabalha com a ideia de alternância de poder. Agora, a alternância de poder respeita processos que devem ser continuados em saúde, em educação, em infraestrutura, e mudança climática talvez seja um dos pontos que mais precisa de continuidade, independente de quem ganha uma eleição.
Ministra, a senhora falou de mais de 1.600 municípios que podem entrar a qualquer momento, que já não estão em uma UTI climática. É possível traçar quem está na linha do perigo mais brevemente, de imediato, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Esses municípios eles já são mapeados, é uma série histórica do CEMADEM. Não é algo que você olha e vê. Não, isso é uma série histórica. O olhar do governo federal agora está focado em algum lugar? O governo federal, ele assim que assumiu, fez a atualização dessa lista. Foi o governo federal que tomou a iniciativa de fazer uma atualização dessa lista, já para colocar recursos no PAC voltados para atuarmos. O fato de não se ter um plano de enfrentamento do risco climático extremo ainda no Brasil, e também não tem na Colômbia, e também não tem nos Estados Unidos, o fato de não ter não significa que essas ações elas não estão sendo feitas, mas você tem que sair cada vez mais do gerenciamento do desastre para o gerenciamento do risco. O gerenciamento do risco pressupõe ação de mitigação, continuar evitando lançar CO2 na atmosfera, desmatamento, continuar evitando de que se faça construções na margem do rio, perto das encostas. Isso é ação de adaptação. E fazer ação de transformação. Quando a gente trabalha em eficiência energética, por exemplo, tirar de carvão, petróleo e gás para a energia solar, para a energia de biomassa, para a energia eólica, isso é fazer a transformação. Quando você trabalha um programa de agricultura de baixo carbono, que é aumentar a produção por ganho de produtividade, usando bioinsumos, usando práticas que sejam mais resilientes com a natureza, como diz o ministro Fávio, isso é a transformação. Quando você pensa uma infraestrutura para o país que é resiliente, que busca soluções com base na natureza, que respeita os limites dos rios, para que a gente não tenha represamentos, grandes represamentos, como acontece agora, isso é transformação. Ministra, o governo federal rejeitou a proposta feita pelas mineradoras em relação ao Acordo de Mariana. Significa que a discussão acabou ou não? Ela pode ser retomada? Não é o governo federal que rejeitou a proposta que as empresas fizeram. É exatamente o contrário. Foram as empresas que rejeitaram a proposta que foi debatida no governo federal e com os órgãos de acompanhamento. Eles, inclusive, se retiraram da negociação. O governo federal continua inteiramente aberto para que eles façam a reparação do grave problema que aconteceu em Minas Gerais, dos rejeitos que destruíram vidas em Mariana e Brumadinho. O que não pode é o prejuízo ser causado pelas empresas e ser depositado para que os estados e a União é quem faça o pagamento do prejuízo ambiental e do prejuízo social. Exatamente o contrário. Foram as empresas que se retiraram da negociação porque não aceitaram a proposta que o governo fez. Que era uma proposta em que eles têm que dar uma destinação correta para os rejeitos, fazer a reparação justa e correta para as pessoas que foram afetadas, a recuperação das matas ciliares, a recuperação dos rios que ficaram inteiramente assoreados, fazer processos de reflorestamento, de restauração. Teve um impasse também em relação a valores? Tem uma discussão que é feita em relação a valores, obviamente, que um olhar que seja justo vai fazer o custo do dano do tamanho que ele foi causado. Eles estão oferecendo menos do que deveria, é isso? O governo federal fez uma análise e apresentou um valor. E esse é o valor que o governo federal acha que é justo, que deve ser tratado. Obviamente que quando se retira da mesa de negociação, fica difícil, mas esse é um dano que foi causado. Aliás, nós temos outras situações, e não são poucas, no Brasil inteiro, de vários estoques de rejeito que se constituem um verdadeiro risco. Inclusive, em situações como essas que temos agora lá no Rio Grande do Sul, se você tem uma enchente, a capacidade de suporte dessas bacias de rejeito, né, desses acúmulos de rejeito, que já é frágil, sem grandes chuvas, imagine se tiver uma grande chuva. Então, é um olhar que tem que ser de reparação daqueles que causam o dano ambiental, o dano econômico e o dano social. Depois desse impasse, qual que é o rumo que a senhora vislumbra para essa história de Mariana? O governo federal vai continuar insistindo na negociação. Estados, governo federal, buscaram um caminho, uma proposta.
E as empresas terão necessariamente que responder, porque tem um processo que tramita na justiça, inclusive fora do Brasil. A senhora acha que esse processo pode caminhar também, o internacional? Bem, os tempos são diferentes, mas os processos não vão parar. Eles vão continuar tramitando na justiça, seja aqui ou seja lá. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Tivemos a participação em uma entrevista exclusiva da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.